fantástico também, nós temos uma tendência, né? Todos nós queremos ficar firmes no Senhor, não é verdade? Todos nós queremos ter disposição alegre durante o nosso dia, né? Embora o dia não seja tão alegre, mas é estressante, mas todos nós queremos ter um dia alegre. Essa reflexão de Paulo está lá em Filipenses capítulo 4. Aí ele fala do capítulo 1, no verso 1 do capítulo 4 de Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permanecem assim firmes no Senhor, ó amados. Então, quer dizer, todos nós temos esse desejo de ter essa alegria. Ele fala no versículo 4 da disposição alegre durante o nosso dia. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E ele fala no verso 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, boa fama, algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas, põem em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Então, e não há dúvida de que todos nós queremos contentamento e satisfação. Essa é a realidade. Mas o que acontece? O que acontece isso no nível de tensão, no dia a dia? Eleva-se, e o mais interessante, que a primeira coisa que a gente faz nos dias tensos, nos dias amargos, né? Nos dias oscilantes da nossa vida e vacilantes da nossa vida, a primeira coisa que a gente faz não é a oração. Às vezes a gente esquece de colocar esses questionamentos, esses detalhes diante do Senhor nosso Deus através da oração. E aí, por quê? Porque aquela ideia da oração ser algo específico, tem que ser de olho fechado, tem que ser num lugar fechado, tem que ser na igreja, tem que ser na minha casa. Não, queridos, você pode orar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento de sua vida. Não fique preso a isso. Todos nós enfrentamos essa luta pela vida diária, preocupações, né, deveres como os bons cidadãos, mas precisamos conviver também com notícias desagradáveis, com perguntas sem respostas, pelo menos momentaneamente, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as perguntas. Você acredita nisso? Diga amém. E tem, queridos, né? Aí você pode querer satirizar ou querer complicar, mas será que a Bíblia tem resposta para por que a seleção brasileira perdeu a Copa do Mundo no Brasil e no Rio de Janeiro, ou melhor, no Brasil? Tem, ela tem. A ganância, né, a soberba, o interesse não nas pessoas, em outros próprios. Você não vai ter o nome do Filipão aqui, desculpe, Filipão, o teu nome aqui na palavra de Deus, dizendo que a seleção não foi campeã por conta disso, disso. Mas se nós procurarmos todas as coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida, no dia a dia do nosso governo, na política, na polícia, na saúde, na minha e na tua vida, nós vamos encontrar na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela tem resposta, ela é mais atual. Disseram, né, alguns escritores, alguns estudiosos, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e é uma verdade. Então, é nessa palavra, é nessa certeza de que a Bíblia tem todas as respostas. É aí que nós entramos, né, no livro de autoajuda, que eu digo a palavra do Senhor. E quantas pessoas estão buscando a autoajuda em outros livros, em outros autores? Existem alguns poetas poetas brasileiros, que eles, na sua poesia da música, ou através da sua própria poesia, eles dizem que para falar com Deus é preciso fazer muitas situações, é preciso jogar uma corda, subir ao céu, é preciso comer o pão que o diabo amassou. Não é bem assim, não é desta forma. A gente às vezes não entende o que ele quer dizer detrás da sua poesia, mas a Bíblia diz que é muito claro nos aproximarmos do Senhor com um coração quebrantado, um coração alegre, de louvor, de expressão de gratidão, porque Jesus nos deu essa condição, né, de podermos
se achegar a Deus através de quê? Do seu sacrifício na cruz do Calvário. E para isso, nós vamos ver como foi difícil, como foi tão triste. Agora a gente pode ver lá no livro de Mateus capítulo 26, Jesus no Getsemane. Aí começa, né, como foi difícil para Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus, 100% homem, 100% Deus, como foi difícil para ele abrir este caminho que nos leva a Deus e ter acesso à presença do Senhor. E chato que muitas pessoas, triste porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Falam de Deus, falam em nome de Deus, brincam às vezes, né, expressões de que só o Senhor é Deus, ou abençoado, só Jesus na causa. Já viu essa expressão, só Jesus na causa? Mas na realidade, até o ímpio fala isso direto como um chavão, né? Mas na realidade não tem essa intimidade, não descobriu que Jesus abriu não só um caminho, mas uma estrada larga onde nós podemos entrar na sua presença, falar com Ele sem dificuldade. E aí esse texto vai nos expressar Jesus no Getsemane, no capítulo 26 de Mateus, e versículo 36, ele diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhe disse, Getsemane é um lugar de prensa de azeite, onde era numa região onde o azeite era prensado ali para poder sair de fato da oliva o azeite, e era algo, né, que eles viam como era sacrifício para aqueles que trabalhavam nestas prensas, a força, o azeite escorrendo. E Jesus foi levado para este lugar. Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Ele falou isso para os seus discípulos. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes: então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Gente, Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, Jesus nos dá um modelo de oração lá no Sermão do Monte, o Pai Nosso, como orar. Jesus, neste momento no Getsemane, a gente entende que Jesus estava sendo de alguma forma tentado pelo medo, pela solidão, a desistir de algo. Como assim? Quando a gente fala de Jesus estar sendo tentado, a gente lembra dos 40 dias no deserto, e após ele chegar, vem o diabo e lhe tenta, e ele vence o diabo pela palavra de Deus. Mas nesse texto, nós sabemos que aconteceram situações que poderiam também ser, que eram indicativo de que o diabo estava tentando impedir que Jesus chegasse até a morte de cruz. E nós sabemos que Jesus era 100% Deus, sem pecado, mas que ele encarnou-se de uma forma física, de uma forma de homem. E Jesus sentia
vontade, Jesus tinha fome, tinha sede, Jesus tinha sentimentos, Jesus sentia dor. Mas com tudo aquilo que ele fez no seu ministério, chega nesse momento, está chegando a sua hora de sofrer, de sentir dor. E aí Jesus chega para os seus discípulos. Ele chama quem? Os seus discípulos para estarem com ele aonde? Vendo televisão? Vendo futebol? Orando. Aí você fala assim, por que Jesus quer orar comigo? Jesus, querido, ele estava querendo abrir coração. Jesus estava querendo companhia. Jesus estava sentindo já o peso da solidão na cruz do Calvário, porque ele sabia que ia enfrentar a morte de cruz. E lá, crucificado, não teria ninguém com ele. E ele sabia que ele precisava, nesse momento, estar colado, juntinho com quem? Com os seus discípulos. Homens que estavam caminhando com ele, homens que viram coisas acontecerem. Então, quando eu perguntei qual a posição de líder que você tem em casa, na igreja, no trabalho, na escola, querido, a sua posição de líder não quer dizer que você é o cara, que você está por cima, que você não erra, que você não sente dor, que você não fica doente, que você não peca. Jesus nos dá um exemplo claro de que ele queria estar próximo de alguém. E se Jesus se não fosse humilde, se não fosse tão amoroso, se não fosse uma pessoa que gostasse de estar junto, do lado de pessoas ou de grandes multidões, ele estaria isolado num canto, não é verdade? Orando. Mas Jesus falou assim, não, eu não vou chamar esse cara, que eles vão pensar de mim, eu sou o mestre, eu sou o Jesus, o Salvador. Eles vão pensar o quê? Mestre, nós vimos você expulsar, vimos você curar, vimos você fazer tantas coisas, ressuscitar mortos, e agora tu nos chamas para orar contigo? Quem és tu? Onde está a sua autoridade? E às vezes nós aprendemos nesse texto que, apesar da nossa posição de líderes na igreja, líderes no trabalho, líderes em casa, nós precisaremos ter momentos de compartilhar com alguém. Poxa, o pastor lá na frente, o pastor procurando ajuda. Irmãos, eu estive há um mês atrás, eu senti uma crise de ansiedade muito forte, eu passei mal, vocês sabem, eu confessei aqui, antes de viajar para os Estados Unidos, eu estava, Léa estava lá 3 meses, eu me mudando, pressão no trabalho, um monte de coisa acontecendo. Aí o coração não aguentou, entrou uma crise de ansiedade, né? E eu fiquei mesmo sem conseguir colocar o pé na porta do trabalho. Eu voltava para casa, o coração disparava. Falei, não dá, tentei, não dá, o médico me deu os dias, eu tentei, voltei, não consegui. Falei, vou emendar as férias, não dá para trabalhar desse jeito. E aí fui no médico, passou um remédiozinho para relaxar, tomou um tarja preta, mas eu não tomei ele, só tomei o tarja vermelha só para relaxar, né? Aí eu conversei com a irmã Valéria foi assim, muito legal, né? Ela falou, poxa pastor, é assim, esse momento. Me deu um conselho, sabe aquele bate-papo de amigo, né? Aí depois eu fiquei pensando, poxa, às vezes um pastor solicitar ajuda, ouvir um conselho de um irmão. Irmãos, nós estamos no mesmo patamar. Não existe pastor, não existe diácono, não existe vice-presidente, não existe diretor de escola, diretor disso, daquilo. Nós somos líderes, mas temos os nossos momentos de solidão, temos os nossos momentos de crise, que nós devemos que chamar alguém. Vem cá, Diego, vem cá, Verle, vem cá, Léo, vem orar comigo, cara, eu estou precisando de ajuda. E na célula a gente está vivendo isso, né? É um momento da gente viver, de que ali não tem líder, o líder abre coração também. Olha, estou quebrado, estou chateado, e aconteceu isso, e aí tal. Nós somos homens, nós somos frágeis, nós temos sentimentos. Jesus, nesse quadro, neste momento, ele precisava estar junto com os seus discípulos. Era quem ele confiava, embora tinha um traidor, mas ele confiava naqueles homens, ele precisava estar junto. E o que aconteceu? Eles dormiram, deixaram o mestre sozinho. Eles não vigiaram, na realidade. Jesus queria ter aquele momento de oração, porque ele sabia que estavam vindo para o prender.
E ele queria estar falando com o Pai, pedindo o quê? Força. Gente, imaginem vocês, nós vamos ver mais adiante o texto, na dor de Jesus, de crucificação. Quando alguém aqui vai fazer uma cirurgia, quem já fez cirurgia aqui? Eu já fiz muito tempo atrás uma cirurgia, mas era tão pequena que eu não estava nem aí fora do Brasil, né? Podia morrer na mesa, que eu, 8 anos de idade, não sabia nem o que era existência de vida ainda direito. Mas eu lembro que quando eu vi aquele líquido da anestesia assim só subindo, depois apaguei, não vi mais nada, mas meu coração disparou, fiquei com medo. Então, você que já fez cirurgia, você não ficou tenso? Não ficou ansioso por aquele dia? Talvez não dormiu? Né? Será que eu vou morrer? Será que vai doer? Será que vai dar certo? Será que os médicos são tão profissionais para essa cirurgia? Jesus estava pensando, querido, não era uma cirurgia. Ele sabia que ele ia enfrentar os algozes, ele sabia que ia enfrentar o escárnio, ele sabia que ia enfrentar a dor, sendo homem. E ele haveria de passar por isso, sem pecado, sofrer. E ele queria alguém para compartilhar. É importante que quando você for convocado, quando você quiser abrir teu coração, procure alguém e dê atenção. Não durma, não deixe a pessoa esperando. Faça o teu papel de líder também, de estar junto. Poxa, independente de horário, de estar chovendo, de estar fazendo calor, você quer ser um companheiro, quer ser um discipulador, quer ser um líder presente na hora de angústia de alguém, abra mão do seu estudo, abra mão do seu futebol, abra mão da sua receita de bolo de aipim, de qualquer coisa que as senhoras estejam fazendo em casa, da comida de domingo, da comida de sábado, porque, gente, isso não tem preço, não é Mastercard não, mas não tem preço. Sabe por quê? Porque esses momentos vão passar, como passaram na vida dos discípulos de Jesus, de estar com o mestre orando. Eles dormiram e nunca mais ia se repetir aquilo na vida deles. Então, não perca a oportunidade, querido, que você tem de poder estar diante do Senhor. Eu estou no primeiro ponto, são 9h15, vou ter que encerrar por aqui. Para o segundo tópico a gente fecha, tá, queridos? Depois a gente continua numa outra quarta, se der. Então, outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que vigiar, o sentido é de dar estreita atenção a algo, né? Claro, é um alerta, né? De tomar cuidado, de ficar vigiando mesmo em oração. E Jesus, a Bíblia nos fala que nós devemos vigiar e o quê? E dormir? Não, e orar. Vigiar e orar por quê? Para quê? Por quê? Para que não entreis em tentação, porque os dias são maus, nós devemos orar o tempo todo. E aí a gente leva a uma vida de oração assim, meio que a reboque. Só ora quando o bicho está pegando, quando a situação está negra, quando o desemprego está às portas. E aí a gente começa a orar. Quando a crise chegou, quando o desemprego chegou, quando a doença chegou, queridos, a oração deve ser uma constante, não deve ser algo que você deixe para fazer só em campanhas ou em cultos. Tenha uma vida de oração. Eu preciso de ter uma vida maior de intimidade com Deus. Não só eu, mas todos nós precisamos para vencer, para curar, para expulsar. E a intimidade ao nível teu com Deus, Deus vai te usar da maneira que Ele quer, da vontade que Ele quer. Como Jesus falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse sofrimento, esta dor. Este era o desejo de Jesus, não sentir dor. Mas Ele sabia que a vontade de Deus tinha que ser feita, porque Ele sabia que o propósito que Ele foi enviado neste mundo foi para morrer por mim e por você, sentir a dor, sofrer pelos pecados. Quando a gente fala assim, Jesus morreu na cruz do Calvário para morrer pelos meus, pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. As pessoas não soam muito bem isso no seu ouvido, porque eles não sentiram, eles não sentem essa dor, eles não sentiram dor nenhuma para vir a este mundo. Só a mãe que pariu, né? Que deu a luz. Mas eles até então não sentiram dor nenhuma, não sabem o que é isso.
mas a gente que entende, que lê a palavra de Deus, que tem entendimento de que somos pecadores e precisamos cada vez mais estar diante do Senhor confessando para ter uma vida de santidade, nós entendemos muito bem este sacrifício de Jesus Cristo. Um homem sem pecado. E diz o texto, Paulo ainda fala sobre essa questão de Jesus, que ele não se usurpou ser igual a Deus, ele se humilhou na forma de homem. Ele não abriu a sua boca em momento algum. Ele não praguejou, ele não fugiu da missão. Ele sofreu, morreu e ênfase, morte de quê? De cruz, uma das mais terríveis. Jesus não era nenhum ladrão, nenhum salteador. Então, querido, nesse momento do Getsemane é de profunda dor e Jesus não tem nenhum problema, nenhum orgulho em chamar parceiros, colegas, amigos para estar com ele orando. John White diz um livro de oração, eu esqueci, não me lembro, recordo o nome dele, do livro. Ele declara que quando Deus nos pede uma coisa, ele contra qual a nossa natureza se rebela, podemos até saber desde o começo que aquilo é a coisa certa. Quando Deus nos pede alguma coisa assim que a gente acha difícil de você tomar uma decisão, né? E às vezes a tua vontade ainda não está muito definida, mas é como ele diz aqui, foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus sabia que era algo muito difícil para ele, mas ele tinha certeza de que aquilo ali, a morte, era a coisa certa para fazer. Querido, às vezes Deus pode ter um chamado de missões para você, como graças a Deus tem irmãos nessa igreja que estão lá no Nordeste, Eliel, Romildo e sua família, pastor Eliel e sua família, e tem irmãos aqui que têm esse desejo de ir também para esse campo, no Nordeste, em outras regiões do país, e às vezes nós saímos do nosso conforto, de estarmos aqui no Rio de Janeiro, capital, cidade de praia, tudo belo, maravilhoso, né, conforto e tal, abrir mão disso, a gente às vezes fica assim, será que é, será que é, mas não tenha dúvida que a coisa certa que Deus tem para nós, talvez não seja recebido da forma que eu gostaria de receber. É preciso pagar um preço para que esta vontade de Deus seja manifestada na minha vida, e eu preciso negar o meu eu, preciso me despir do meu eu para entender qual é a vontade de Deus de fato para a minha vida. Amém? Isso Jesus nos deixou claro no texto. Isso Deus deixa claro que as coisas desse mundo, elas nos prendem. E Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então esse negar a si mesmo é difícil, gente. É abrir mão de muitas coisas. E às vezes muitos jovens estão perdendo a bênção de Deus porque estão pensando somente no seu futuro pessoal. E esquecem de que cada vez mais, quando você se coloca diante do Senhor para efetuar, executar aquilo que Ele lhe chamou para fazer, porque você está aqui, batizou-se, aceitou Jesus, é membro dessa igreja, está aqui porque Deus te chamou para alguma coisa. E alguns jovens, os jovens hoje, alguns, não estou falando da nossa igreja não, no geral, eles têm colocado seu tempo para o estudo. Não sou contra, tem que estudar, mas gente, tem que fazer as duas coisas, estudar e fazer a vontade de Deus ao mesmo tempo, porque na medida que você faz, obedece à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, como a irmã disse no início, Deus nunca vai te deixar na mão, no seu vestibular, no seu futuro próspero. Deus não me abandonou na minha juventude. Eu falo isso sempre para alguns jovens aqui, eu falo, olha, a minha vida na igreja, não estou querendo me gloriar não, irmãos, mas é uma experiência que eu quero compartilhar. Era trabalhando para Deus, trabalhando, cuidando da família, não tinha locomoção fácil, e sempre os sonhos que eu tive no meu coração, para a minha vida pessoal, Deus nunca falhou comigo. Deus não falha. Então, jovens, vocês que estão começando a vida agora, não abram mão de estudar, mas também não deixe de fazer a vontade de Deus na sua vida.
Se coloque diante do Senhor, para que Ele possa conduzir a sua vida. Desculpa me direcionar aos jovens, mas serve também para os mais usados, como eu também. Para terminar, gente, não vai dar tempo mesmo, então vamos terminar. Outra coisa interessante, quando não tinha outro meio, Jesus sabia que tinha um foco, ele tinha que seguir. Ia sentir dor, não tinha como fugir disso, embora o diabo ia ficar feliz da vida se Jesus desistisse do seu propósito, porque aí todos estariam eternamente perdidos, né? Mas Deus, com o seu amor e sua graça, fortalece o nosso corpo físico frágil, revigora as forças, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e ali não estava só Jesus Deus e Jesus homem, estava a Trindade, como sempre esteve, desde o início da criação e para todo sempre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, fortalecendo, cuidando do corpo de Jesus Cristo. E aí, mas as tempestades, elas não cessam na nossa vida simplesmente porque nós temos que exercitar essa vida de comunhão, de relacionamento, de fé, de oração com Deus. E aí esse autor, John White, ele diz assim: mas as tempestades não cessam simplesmente porque o timoneiro resolve manter a rota. Nem o capitão deixa de averiguar com exatidão, ou melhor, deixa de averiguar a exatidão da rota quando as ondas lavam o convés ou o mapa fica molhado e enrugado. Deu para entender? Mas as tempestades não cessam simplesmente porque o timoneiro resolve manter a rota. Não, eu sei que tem tempestade, eu sei que vem trovões, raios, ventos fortes, mas eu tenho que chegar lá no final, no porto final. E ele não cessa, ele vai e chega. Esse deve ser o nosso foco, querido. Nenhuma tempestade, nenhum deserto, nenhuma tempestade de areia, tempestade de água, quando atravessar deserto, quando atravessar por mares bravios, não perca o foco, porque você precisa chegar no seu destino final. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa, da vossa, da minha fé, de todos. Olhar para Jesus é resultado de chegar no foco principal. E aí eu quero terminar, que aí a gente iria para um outro cenário, que é o cenário onde o Senhor já está na cruz. E aí eu quero fechar com essa, Mateus 6, deixa eu ver se é esse, não, Lucas 23, 34, deixa eu ver se é esse, porque eu fiz algumas referências aqui. Lucas 23, 34, fala assim, Jesus disse, Pai, sim, é aqui, podem ver lá, Lucas 23, 34. Agora o cenário muda um pouquinho, Jesus já está na cruz do Calvário, já foi açoitado, já foi chicoteado, já foi cuspido, já sofreu várias difamações, e aí ele diz assim, Jesus disse, vamos ler aqui do 32, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele, tirando os sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E aí Jesus está diante agora de quem? Dos seus inimigos. E o que ele faz? Pai, desce fogo do céu, mata esses caras, queima esses caras todos e me tira da cruz. Não, ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Gente, é uma outra situação de oração difícil na vida de Jesus, é pedir perdão por aqueles que estão nos perseguindo, nos maltratando, nos caluniando, nos difamando, enfim, usando da sua boa vontade, de tantas outras coisas. E a gente precisa olhar para esse texto e orar: Pai, perdoa-lhes, né, porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós podemos, como Jesus, ter essa ousadia na oração, de sendo torturado, de sendo massacrado, caluniado, e mesmo assim pedir perdão? É o que nós falamos no início. É melhor pedir perdão pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, e aí depois nós vamos lá conversar com eles, porque se a gente for sem primeiro colocar o nome deles diante do Senhor, não vai sair coisa boa daí. Eu quero terminar aqui dizendo para vocês que, se não for essa vida de uma oração simples, de uma oração específica, de uma oração espontânea, sem seguir rituais, se não for isso, nós não temos como continuar. É preciso ter uma vida de oração. É como os discípulos perguntaram quando foi o discurso duro, que eles precisariam negar a si mesmo, comer da carne, né? Beber do sangue de Jesus. Os discípulos não entenderam muito bem essa fala, alguns se retiraram, e aí a gente entende que isso é negar a si mesmo, na morte de Cristo, entender o seu real significado, negar as nossas vontades, comer da sua carne, beber do seu sangue e seguir. E aí Jesus fala aquele discurso: vocês também não querem se retirar? E eles dizem: Senhor, para onde iremos nós? Gente, para onde nós iremos? Para onde irá? O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o Rio de Janeiro se nós, povo de Deus, não orarmos, não buscarmos a face do Senhor, não se converter dos maus caminhos, não colocar diante de Deus as nossas fraquezas? Nós não iremos ter cura para o nosso país, nem para a nossa cidade. Para onde iremos nós se não orarmos? Para onde iremos nós se não colocarmos um tempo de oração na nossa vida diante do Senhor? Homens como Dietrich Bonhoeffer, teólogo, como o próprio Lutero, esses homens viam a necessidade da oração, eles separavam na agenda 3 vezes por dia para orar. Daniel fez isso. No livro de Daniel nós vemos a postura de Daniel e outros homens mais. E nós? Como estamos feitos com isso? Que Deus possa nos abençoar nesta noite, e outra oportunidade a gente continua, que tem mais 2 tópicos e não vai dar. Não quero cansar e quero pedir desculpa pelo horário, mas gostaria que você ficasse de pé agora. Você lembra de alguma experiência de oração, de problema que você passou e que você levou a Deus em oração e teve vitória? Diga amém. Amém. Eu ia pedir para compartilhar com o irmão, mas não vai dar. Mas coloque isso agora diante do Senhor, essa alegria de poder colocar diante dele as nossas lutas, os nossos desejos, vontades, e perguntar a ele: Senhor, é minha vontade, mas é da tua que isso aconteça dessa forma? Às vezes nós esquecemos desse detalhe tão simples, né? Ah, meu pai, minha mãe quer, meu marido quer, minha esposa quer, mas será? Meu filho quer que seja, que aconteça assim, que eu tome essa decisão, que eu faça isso, que eu faça... Mas será que Deus quer? E a gente às vezes esquece de colocar isso diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos anima, nos dá, Senhor, ensinamento de humildade como Jesus fez. Ele se humilhou, não se usurpou ser Deus, mas tomando a forma de homem, sentiu a sua fragilidade, o seu momento de dor, momento de compartilhar, momento de abrir coração, momento de perdoar. Ó Deus, que sejamos como Jesus, que
que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, é difícil, mas nos dá força, nos fortalece, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, sabemos que isso vem através do nosso diálogo, da nossa oração, da nossa leitura diária contigo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Sara o Brasil, Senhor, sara o Rio de Janeiro. Abençoa o Teu povo, o povo de Deus que está orando por essa cidade. Ó Deus, nós sabemos que se não fosse a Tua igreja, esse país, essa cidade estava um caos, estava muito pior. Mas é que Teu Espírito Santo está conosco, Ele está ainda na terra. E, ó Deus, Tu tem livrado o ímpio, Tu tem livrado o justo de muitas desgraças, Senhor. Obrigado, Deus, nos dê essa visão de como é importante nos colocarmos diante de Ti na oração, Senhor. Pedindo perdão pelos governos, pelas decisões, pelos corruptos. É muito difícil, Senhor. Pedir perdão a Deus, às vezes, por um assaltante, por um jovem delinquente, tão pequeno, já está matando, como as pessoas falam. Ó Senhor, nos dê compaixão, nos dê esse entendimento, Senhor. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te dar uma oportunidade, antes de você sair, se você quer ofertar ao Senhor, faça a sua oração silenciosa. Antes de ir embora, coloque aqui a tua oferta. Dê boa noite ao irmão, abraço, fique à vontade. Deus vos abençoe. Amém.